Bora começar mais um resumo da Champions. Nesse vídeo você vai descobrir quais foram os resultados, quem fez os gols e como ficou a classificação após a oitava e última rodada dessa primeira fase da Liga dos Campeões. Começando pelo jogo PSV contra Liverpool, o PSV em casa ganhou do time inglês por 3-2. Os gols do PSV foram marcados por Bakayoko, Saibari e Pepe. Já os gols do Liverpool foram marcados por Gakpo e Elliott. O Liverpool ainda teve o jogador Nalot expulso no finalzinho do jogo. Vamos agora para o jogo entre Bayern de Munique e Slovan Bratislava. O time alemão jogando em casa ganhou de 3-1. Os gols do Bayern foram marcados por Thomas Müller, Harry Kane e Coman. Já o gol do Bratislava foi marcado por Marko Tolic. Vamos agora para o jogo entre Borussia Dortmund e Shakhtar Donetsk. Borussia, jogando em casa, venceu o Shakhtar por 3-1, com 2 gols de Guirassy e 1 gol de Bensebaini. Já o gol do time ucraniano foi marcado pelo brasileiro Marlon. Vamos agora para Bayer Leverkusen e Sparta Praga. O time alemão, jogando em casa, venceu por 2-0 com gols de Wirtz e Tella. Vamos agora para o duelo entre Girona e Arsenal. O time espanhol, jogando em casa, perdeu de 2-1. O gol do Girona foi marcado por Danjuma e os gols do Arsenal foram marcados por Jorginho e Nwaneri. Chegamos agora no confronto entre Barcelona e Atalanta. Barcelona, jogando em casa, empatou por 2-2 com o time italiano. Os gols do Barça foram marcados por Lamine Yamal e Araújo. Já os gols da Atalanta foram marcados pelo brasileiro Ederson e Pasalic. Vamos agora para o jogo entre Brest e Real Madrid. O Real Madrid, fora de casa, ganhou do time do Brest por 3-0. Os gols foram marcados 2 vezes por Rodrigo e 1 vez por Bellingham. Chegamos no confronto entre Manchester City e Clube Bruges. O time inglês, jogando em casa, venceu por 3-1. Os gols do City foram marcados por Kovacic, Savinho e o jogador ordonês do Bruges marcou contra. O único gol a favor do Bruges foi marcado por Onyedika. Vamos agora para o duelo entre Young Boys e Estrela Vermelha. O Estrela Vermelha, jogando fora de casa, venceu o Young Boys por 1-0 com um gol de Kanga. Vamos falar agora do atropelo que aconteceu entre Lille e Feyenoord. O Lille, jogando em casa, ganhou de 6-1, com gols de Sarawi, Jonathan David e Cabella. 2 jogadores do Feyenoord fizeram gol contra. Trauner marcou 2 vezes e Ranco marcou 1. O único gol a favor do Feyenoord foi marcado por Jimenez. Vamos agora para o jogo entre Juventus e Benfica. A Juve perdeu em casa de 2-0. Os gols do Benfica foram marcados por Pavlidis e Coxo. Chegamos agora no duelo entre Aston Villa e Celtic. O time inglês, jogando em casa, ganhou de 4-2, com 3 gols de Rodgers e 1 gol de Watkins. Os gols do Celtic foram marcados por Idar. Vamos agora para o duelo entre Dinamo e Milan. O Dinamo venceu por 2-1 com gols de Baturina e Pidjaka. E o Milan fez gol com Pulisic. O Milan ainda teve o jogador Musa expulso no primeiro tempo. Chegamos agora no jogo entre Inter de Milão e Mônaco. O time italiano ganhou de 3-0 com 3 gols de Lautaro Martinez. O Mônaco ainda teve o jogador Mauissa expulso no comecinho do primeiro tempo. Vamos agora para o jogo entre Sturm e Leipzig. O Sturm, jogando em casa, ganhou de 1-0 com gol de Malik. Chegamos no jogo entre Atlético de Madrid e Salzburg. O time espanhol ganhou de 4-1 com gols de Simeone, 2 de Griezmann e 1 gol de Llorente. O Salzburg ainda fez um gol com Daguerrin. O penúltimo jogo da rodada foi entre Sporting e Bolonha. O jogo ficou 1-1, sendo os gols marcados por Harder para o Sporting e Pobega para o Bolonha. E para finalizar a rodada, tivemos o jogo entre PSG e Stuttgart. O time do PSG venceu por 4-1, com 3 gols de Dembélé e 1 gol de Barcola. O gol do Stuttgart foi marcado por Pacho. Com isso, a classificação ficou assim. Em primeiro, temos o Liverpool com 21 pontos. Em segundo, Barcelona com 19 pontos.
Em terceiro, Arsenal também com 19 pontos. Em quarto temos a Inter também com 19 pontos. Lembrando que o critério de desempate é o saldo de gol. Em quinto lugar temos o Atlético de Madrid com 18 pontos. Em sexto, Bayer Leverkusen com 16 pontos. Em sétimo, o Lille com 16 pontos. E em oitavo, o Aston Villa também 16 pontos. Esses 8 primeiros times já estão classificados para a próxima rodada da Liga dos Campeões. Agora, os 16 times que ficaram classificados entre o 9º lugar e o 24º irão disputar uma eliminatória. E os 8 melhores times irão passar para a próxima fase. Em 9º lugar ficou a Atalanta com 15 pontos. Em 10º lugar, Borussia Dortmund com 15 pontos. Em 11º lugar, Real Madrid com 15 pontos. Em 12º, Bayern de Munique com 15 pontos. Em 13º, Milan com 15 pontos. Em 14º, PSV com 14 pontos. Em 15º, PSG com 13 pontos. Em 16º, Benfica com 13 pontos. Em 17º, Mônaco com 13 pontos. Em 18º, Brest com 13 pontos. Em 19º, Feyenoord com 13 pontos. Em 20º, Juventus com 12 pontos. Em 21º, Celtic com 12 pontos. Em 22º, Manchester City com 11 pontos. Em 23º, Sporting com 11 pontos. Em 24º, Clube Brugge com 11 pontos. A partir do 25º até o 36º, todos os times estão eliminados da Liga dos Campeões. Em 25º ficou o Dinamo de Zagreb com 11 pontos. Em 26º ficou o Stuttgart com 10 pontos. Em 27º, Shakhtar Donetsk com 7 pontos. Em 28º, Bolonha com 6 pontos. Em 29º, Estrela Vermelha com 6 pontos. Em 30º, Storm com 6 pontos. Em 31º, Sparta Praga com 4 pontos. Em 32º, Leipzig com 3 pontos. Em 33º, Girona com 3 pontos. Em 34º, Salzburg com 3 pontos. Em 35º, Slovan Bratislava com 0 pontos. E em 36º e último, Young Boys com 0 pontos e 24 gols levados. No dia 31 de janeiro acontecerá um sorteio para saber quais serão os duelos para os playoffs da próxima fase da Liga dos Campeões. Esse duelo acontecerá entre o 9º até o 24º time. Já os 8 primeiros colocados já estão classificados para as oitavas de final. Com isso, quando sair o resultado desse sorteio, eu irei fazer um vídeo aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa seu gostei, compartilha o vídeo com aquela pessoa que você sabe que gosta de futebol e vai ficar muito feliz em saber o que aconteceu e quais foram os times que ganharam e classificaram para a próxima fase da Liga dos Campeões. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até o final. Nos encontramos no próximo vídeo. Fui!